Ué, agora sim. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos hoje com mais uma English Live, hoje dia 3 de julho, e a proposta é que a gente trabalhe de 8h10 às 9 da manhã. E o que eu trago aqui? Eu vou trazer para vocês uma atividade que eu passei para vocês como uma atividade avaliativa, e a gente vai fazer a correção dela. Você já me entregou, né? Provavelmente já enviou essa atividade, porque o prazo dela foi ontem, até às 22h. E ah, ah, nós teremos a correção dessa atividade, vamos fazer tranquilo, ok? Vamos seguir então. O texto, a atividade que eu passei para vocês, ela começa com esse texto. É um texto do jornal The Guardian, um texto muito atual, que fala sobre a questão do lockdown em Nova York, né? Nós não vamos ler o texto todo, porque você já leu para fazer a atividade, mas eu marquei alguns trechos aqui no texto onde nós vamos revisitar na medida em que a gente for trabalhando as questões, ok? Então, o texto começa aqui, ó, as lockdown slowly lifts in New York, the new normal is profoundly unsettling. Ok? Então, vamos lá. Um texto que tem 3 partes aqui, marquei alguns trechos que nós vamos precisar e vamos seguir. De acordo, a resposta está aqui, né? De acordo com o texto, qual das alternativas apresenta uma situação positiva durante o período de lockdown em Nova York? Então, para fazer essa questão, você não precisava nem ler o texto. Basicamente, você tinha que ler as alternativas. E aí, geralmente aquelas pessoas são mais desesperadas, eu vou ter que ler o texto todo para descobrir. Não precisava nem ler o texto aqui. Então, preste atenção numa coisa. Período de lockdown. Então, no período de lockdown, o que a gente experimenta a partir da que a gente vê na televisão e algumas coisas aqui no nosso país também, que é lockdown. Então, é quando todo mundo se fecha e ninguém pode sair, ninguém mesmo, né? Então, eu tenho aqui, letra A, o que é runners? Né? Corredores, né? O que é mask? Máscara. Masked runners são corredores mascarados. E o que é unmasked? Esse un é um prefixo negativo. Então ele vai dizer corredores sem máscaras. Então isso é uma situação positiva para um período de lockdown? O cara que gosta de fazer a sua corrida está correndo sem máscara? Não é, né? Letra B. New York is suffering a huge budget deficit. Bom, se você não sabe o que é budget, você sabe o que é déficit, porque é uma palavra que a gente usa também no português. Então, Nova York está sofrendo um enorme, huge, é maior do que big, se você não sabia. Então, huge significa enorme. E budget é a receita, né? O orçamento. Então, Nova York está sofrendo com um grande déficit no orçamento. Então, isso é positivo para o lockdown? Não. No school until September. Então, sem escola até setembro. Também não. Everyone is wearing masks. Então, todo mundo está usando máscaras. Ok, essa é positivo porque nesse período é o que precisa. 3 months of avoiding the doctor. O que é o verbo avoid? Avoid significa... Oh, meu Deus, esqueci agora. 3 months of evitar. É o verbo evitar. Então, 3 meses evitando o médico. Ou seja, 3 meses sem ir ao médico. Isso não é positivo. Então, continuamos aqui com a questão, a letra D, né? Todo mundo está usando máscara. Essa é a resposta certa. Ok? Uma pergunta aqui.
Tranquilo? Ok. Seguimos. Aí ele fala assim, a que ou a quem se referem os pronomes em destaque respectivamente. Toda vez que a gente fala respectivamente, significa na ordem que estão as frases ali, né? Essas frases aqui. I recently bought a book for my children. He permitted himself some cheerleading on Monday. It's not celebrating the slightest. Bom, e aí eu tenho as alternativas. Cada alternativa tem três pessoas, três coisas, três lugares, enfim, a que se refere. Agora, eu marquei aqui, essa é uma atividade importante, principalmente para o segundo ano, porque na terceira série a gente já começa a trabalhar isso. A questão do pronome parece um negócio bobo, mas ele é de grande importância na interpretação dos textos, porque o pronome serve para quê? Para substituir o nome. E às vezes o texto tem os nomes que são apresentados, e lá na frente, para não repetir, isso é uma questão de escrita, eles usam os pronomes. É assim que nós usamos em português também. Você usa o pronome para evitar a repetição do nome. Só que às vezes a pergunta do texto vem em cima daquela frase que tem um pronome e você não sabe a quem se refere. E aí você não sabe dar a resposta. É importante. Então vamos primeiro identificar quais são as frases que tem esse trecho para a gente saber a que se refere. Então eu tenho aqui I recently bought a book for my children. Que trecho é esse no texto? Eu vou trazer para vocês esse trecho para a gente poder lembrar. Ó, quem é esse I? Provavelmente a pessoa que escreveu o texto, né? Porque está na primeira pessoa. Então a resposta para esse I, quem é esse I? É a Emma Brooks. Certo? Certo. A Emma Brooks, que é a jornalista e é a pessoa que escreveu o texto. Então nós temos aqui a possibilidade de ter a letra A ou a letra B, né? Porque ela é Emma Brooks, mas também ela é escritora, é quem escreveu o texto. Segunda, he permitted himself some cheerleading on Monday. Da onde vem esse trecho? Esse trecho vem daqui, ó. Andrew Cuomo, the governor of New York, lost the heroic status he briefly achieved in the high. Professor, não entendi essas palavras. Ok, vai seguindo. Ponto. He permitted himself some cheerleading on Monday. Ele se permitiu, eu também não sei, professor, esse trecho aqui. Ok. Ele permitiu. Ele quem? Aí você vai, se eu coloquei um pronome, ele está substituindo uma palavra que veio antes. Então nós vamos voltar para ver a que se refere. Se ele colocou he, é um nome masculino. Então a gente vai chegar aonde? Andrew Cuomo. Ok? Então a segunda resposta é Andrew Cuomo. Terceira frase. It's not celebrating in the slightest. I don't know anyone who feels this way. The city feels flat and exhausted. It's not celebrating in the slightest. Bom, esse it está se referindo a algum termo que foi usado antes. Então eu tenho aqui nas frases antes a palavra the city, que é o sujeito dessa frase, e tenho I don't know. Né? O I é o sujeito dessa frase aqui. Então, esse it vai se referir, ele não pode se referir a I, ele tem que se referir a uma coisa. Então, isso provavelmente vai se referir a the city, que é New York. Então, qual é a alternativa? The writer, I recently bought, Andrew Cuomo, he permitted himself, e New York, que é It's not celebrating in the slightest. Essa aqui, talvez, muita gente tenha marcado a letra A, né? Por causa bom, não sei se você identificou que por ele ser na primeira pessoa, quando a gente vai procurar essa primeira pessoa, geralmente ela está lá no início do texto, onde eu tenho a descrição de quem escreveu o texto, ou ele está lá nas referências. No caso aqui, eu busquei lá nas referências. Ok? Perguntas? Questions? No questions? Ok, that's good. Let's go. Questão 3. We woke up on Tuesday.
to the sound of the drilling, something not heard in New York for 3 months. Então, nós acordamos na terça-feira com o som de alguma coisa, vírgula, algo não ouvido em Nova York por 3 meses. Então, foi um período de lockdown que eles passaram, 3 meses. Então, alguma coisa parou de fazer barulho nesses 3 meses. Porque, ó, o sound. Alguma coisa parou de fazer barulho, mas que depois do lockdown eles passaram a ouvir, né? Porque esse sound of drilling. O termo destaque na frase está associado aqui. Bom, primeiro, antes da gente falar aqui que é escola, lojas, piscinas públicas, né? Summer camps e a construção civil, a gente precisa entender o que é drilling. Bom, como essa atividade você fez em casa, não teria problema nenhum você consultar. Então, a palavra drill, como é que eu posso dizer? A palavra drill vem da palavra, ela é usada também na palavra driller. O que é driller? Já viram aquelas máquinas que a gente usa para furar paredes? Chama-se furadeiras. Aquela é um driller, né? Então, esse sound of drilling que ele está falando aqui não é só da furadeira, lógico, mas é aquele som de construção. Vocês já viram filmes quando eles querem mostrar assim que tem aquele barulho de construção? Então, o que eles fazem? Eles começam a botar barulho de esmeril, que é aquela ferramenta que você vai quase que polindo ali o ferro, né, que sai aquele fogo. Aquele barulho de ferro batendo um com o outro e também o som das furadeiras, né? Então, quando ele fala aqui, we woke up on Tuesday to the sound of drilling, então eles acordaram com esse som. É o som de quê? O sound of drilling. É o som do construction. Isso aí. Então, ó, ele vem desse trecho aqui, ó. Repara que ele fala aqui, ó. Eles passaram por um lockdown de 3 meses, e aí eles falam que there is no cause for celebration, quer dizer, não tem por que celebrar, porque as pessoas da cidade ainda estão tentando processar o horror dos últimos 3 meses. Eles já passaram, né? Nós ainda estamos. We woke up on Tuesday to the sound of drilling. Então, eles acordaram na terça com o som da construção. Something not heard in New York for 3 months. Algo que eles não ouviram por 3 meses. Mas as ruas ainda estão um pouco vazias e todo mundo está usando máscaras. Mas como o lockdown está mais light nessa semana, ease significa, é o verbo aliviar. Esse verbo aqui, ó, ease. Ele é escrito dessa forma aqui, ó, ease. É o verbo aliviar. Então, quando você quer falar, por exemplo, pessoa, calma, como é que quais expressões você pode usar? Relax, calm down. Ou você pode usar a palavra easy. Easy não, ease. Easy, boy, easy, take it easy. Por isso que tem a expressão take it easy. Tá bom? Ok. Podemos seguir? Seguimos então. Questão 4. Identifique a alternativa que apresenta a classificação dos verbos quanto a regular ou irregular, respectivamente. Essa aqui, você também não precisava ler o texto para poder fazer. Então, você vai olhar os verbos que estão nas frases e identificar se ele é regular ou irregular. Se você é uma pessoa que tem o hábito, dentro da disciplina de inglês, de trabalhar com os verbos, você vai bater o olho e fazer essa questão. Então, vamos lá. Nós sabemos, né,
que o verbo regular, ele é aquele verbo que tem uma mudança, quando muda de tempo verbal, uma mudança de forma regular, ou seja, utilizando regras. Então, nessas 4 frases aqui, eu só consigo enxergar 2 verbos que obedeceram regras, que é o open, com D, e o ended, com ED. Então, esses 2 verbos são 2 verbos que sofreram mudança aparente, mudança regular. Então, esses 2 verbos são regulares. Sobraram, então, woke up e there is. Mas is é verbo to be. Verbo to be é regular? Qual é o passado de is? Was. Particípio, been. Então, ele não é regular. Ele não mudou a partir de regras. Então, vamos ver quais são esses verbos aqui. Por exemplo, woke up. Ele é o verbo wake, woke, woken, que é o verbo acordar. Nós acordamos na terça-feira. Na segunda, é o verbo reopen, que na verdade é o verbo open com o prefixo re, que é reabrir. Então, open, opened, opened. Olha, é um verbo regular. Our lockdown ended é o verbo end, ended, ended. Também é um verbo regular. There is no summer camp. Na verdade, there is é o verbo existir. É o there to be. Mas a gente sabe que o verbo to be, ele é um verbo irregular. Por quê? Porque o presente dele é is, are, passado was, were e particípio been. Então, ele não obedece as regras como obedeceram o segundo e o terceiro verbos. Né? Então, ele é um verbo irregular. Qual é a alternativa, então? Ladies and gentlemen. Letter B. Irregular, regular, regular, irregular. Isso aí, muito bem. Seguimos, então? Seguimos. Questão 5. O texto termina com a seguinte pergunta. But can we first have a moment to exhale? Exhale significa respirar, né? Qual das alternativas é a resposta mais adequada? Então, eu tirei lá do texto uma frase, uma pergunta, e eu estou pedindo aqui para que você saiba, que você me mostre que provável resposta poderia ser para essa pergunta. Também é uma alternativa que não precisa ler o texto para poder responder. A pergunta está no texto. Esse trecho aqui está no texto. Mas você não precisa ir ao texto para descobrir qual é a resposta. Então, o que nós observamos aqui? Bom, é uma pergunta, então eu vou ter uma resposta aqui. Que tipo de pergunta é essa? Nós temos 2 tipos de perguntas, né? Information question e yes, no question. A information question, a característica é que ela começa com pronome interrogativo. Só um minutinho. Bom, então o que nós precisamos fazer aqui é descobrir que tipo de resposta vai caber para essa pergunta. Então, nós temos 2 tipos de pergunta, information question e yes, no question. A information question ela começa com pronome interrogativo, que não é o caso. Mas o yes, no question ele precisa começar com um auxiliar, seja qual tempo verbal for. Mas nós temos ali, qual é o verbo que eu tenho na frase? Não é o verbo have, é o verbo have. Have é o verbo. Mas quem é o auxiliar que começa essa frase? O can, que é um verbo modal, mas que funciona junto com outros verbos como verbo auxiliar. Então, ele vai ser auxiliar. Se ele é auxiliar da pergunta, é ele que vai estar na resposta. Então, de cara, nós já podemos eliminar a letra B e a letra C.
Oh, perdão, a letra B e a letra D. Porque eu não perguntei com could. Eu poderia. But could we first have? Se fosse could, seria a resposta could. Não é. Então a resposta pode ser can, a letra A, C ou E. Bom, a letra E é um contrastenso, né? Yes, you can't. Sim, você não pode. Então a letra E não, também não pode. Ficamos entre a A e a C. Bom, a letra A e a C, qual é a diferença? O sujeito que foi usado. Yes, I can. Yes, we can. Então, quando eu pergunto aqui, can we? Eu estou falando o quê? Quando eu falo can we, eu estou falando o quê? Podemos? Podemos quem? Nós? Eu e você? Então, a sua resposta vai ser o quê? Sim, nós podemos. Então, a resposta é a letra C. Para ser a letra A, yes, I can, a pergunta teria que ser ali, ó. Can you? Você pode? E aí você responderia, yes, I can. Tranquilo? Tranquilo. Seguimos. Questão 6. A partir da frase retirada do texto, when I arrived, the nurse pointed a temperature gun at my head. Esse temperature gun é aquele termômetro que as pessoas estão usando agora que medem a temperatura só apontando para a testa da pessoa, tá? Quando cheguei, a enfermeira apontou o medidor de temperatura apontou para a minha cabeça. Então, complete adequadamente a frase. Não precisava nem traduzir, mas eu só precisava observar aqui os verbos que estão na frase. When I arrived, passado, né? Simples. The nurse pointed. Então, os dois verbos estão no passado. Então, é exatamente isso que eu quero que você faça aqui. When Lisa arrived, ok? When Lisa arrived at home, Mark. Qual é o passado de turn? É um verbo regular. Turned off. Ok. So when Lisa arrived at home, Mark turned the TV. Turned off the TV. Ou você poderia ainda dizer turned the TV off. É um two-word verb, então ele admite isso aí. Bom, de qualquer forma, o que eu fiz? Eu fiz igual tá no exemplo lá em cima. Eu coloquei os dois verbos no tempo passado simples. E é o que eu vou fazer também na outra. Qual o passado de drink? Opa, o drink é um verbo irregular. Ele é daquela regrinha do IAU, lembra? IAU. Drink, drank, drunk. Se você não lembra, né? Vai aqui a referência para você lembrar. Drink, drank, drunk. Seguimos. Então, Thomas drank the whole tea when I entered the kitchen. Ok? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Tranquilo, né? Good. Seguimos então. Identifique a alternativa que completa adequadamente a frase abaixo. Essa é tranquilo, mas muito tranquilo. Renato, when Silvia checked the email. Bom, aqui, se você fosse utilizar o exemplo que estava na frase anterior, era só colocar um verbo no passado. Mas como eu dei a alternativa,
Vamos para a alternativa. Pode ser a letra A, Renato were working. Se não pode, por que não pode? Ok? Ok, pessoal? Liberou? Tá. Aqui, ó. Risa tá falando aqui, ó. Renato é ele, então tem que ser he was. Então já elimina A, D. Então ficamos com he was running, he was sleeping, he was studying. Então qual deles que a gente pode colocar? Bom, vamos resolver aqui. A letra C, né? He was sleeping. Muito bem. Por que não pode ser he was running? Alguém? Porque falta um N. Run é um verbo que tem consoante, vogal, consoante. Então, quando ele dobra no contínuo, eu preciso dobrar o N. Quando ele vai para o contínuo, eu preciso dobrar o N. Teria que ser running com dois N's. E a letra tá faltando o Y, porque o Y só tira no simple present, no contínuo não, ele continua. Então, elas estão erradas. Estão com a grafia errada. Letra B e letra E. Então, a resposta é a letra C. Questão 8. A partir das frases retiradas do texto, responda. Certain things during the period have become intolerable. Unmasked runners when whose productivity went up during lockdown. Então ele pergunta aqui, qual tempo verbal utilizado em ambos os trechos de acordo com o verbo? Trecho 1. Bom, trecho 1, qual é o tempo verbal? Fernanda falou que é simple past. É isso mesmo, pessoal? Simple past. Número 1, present perfect. Muito bem, Nalanda. Então, present perfect. Como é que eu sei que o número 1 é present perfect? Por causa do have become. Eu tenho o verbo become, mas eu tenho o auxiliar have com ele. Tá? Então, toda vez que apareceu have, desconfiem. Se ele estiver sozinho, é porque está no simple present. Mas se ele estiver junto com outro verbo, provavelmente é tempo perfeito. Tá? Então, have become. E o trecho 2? Unmasked runners when whose productivity went up. Simple past. Quem é o verbo? No número 2. Bom, o verbo número 2 nós já vimos lá atrás, né? Não é produzir não, Fernanda. Ah, produce, produce é o verbo. Se estivesse aqui, ó, produce, vai aparecer aí, é o verbo produzir. É o verbo produzir. Produce é o verbo produzir, mas aqui produtividade. Tá? Então, o verbo é o verbo went up, que é o verbo, é passado do verbo go. Então, por isso que a segunda é simple past. Ó. Go, went, gone. Foi usado aqui no passado. Simples. Qual é a forma infinitiva dos verbos utilizados? Qual é a forma infinitiva do verbo become? É uma pergunta simples, mas muita gente não sabe, por isso que eu botei essa atenção aqui. No português, quando eu pergunto assim, ele se tornou um grande homem. O verbo tornou-se, quando eu peço assim, diz para mim o infinitivo, você vai dizer assim, o infinitivo do verbo tornou-se é tornar. Tornar. Então, o infinitivo em português tem as terminações ar, er, ir. Em inglês, não. Em inglês, eu sei que ele está no infinitivo com o uso do to. Então, o infinitivo do become, to become. E o infinitivo de went up é to
go, porque o infinitivo é sempre no presente. Ok? Perguntas? Questions? Ok, né? Good. Vamos seguir então. Estamos quase chegando ao fim, hein? Sobre a forma imperativa dos verbos em inglês, indique o V para verdadeiro ou F para falso. Tranquilo. Imperativo indica uma ordem, um comando, é isso? Verdadeiro. Então, toda vez que eu faço uma frase imperativa, eu estou dando uma ordem, dando um comando. Faça isso, feche a porta, fique quieta, escreva, leia. Então, são comandos, é uma ordem também. Essa frase no imperativo utiliza a forma infinitiva. Eu botei forma infinita, né? Mas é a forma infinitiva. Eu utilizo infinitivo no imperativo? Falso, porque eu não falo. Se eu for dar uma ordem em inglês, eu falo assim: vem aqui. Eu digo come here. Eu não falo to come here. Então eu não posso usar o infinitivo. Então essa aqui é falsa. Letra C. Pode ser utilizado na terceira pessoa? Ah, eu posso dar uma ordem então para uma terceira pessoa, Fernanda? Eu olho para você, Fernanda. Eu olho para você, Fernanda. Mas a minha ordem vai ser para Risa. Então eu olho para você, Fernanda, e falo assim: Risa, fique quieta. Faz sentido? Não faz. Então a minha ordem, as frases imperativas, elas são sempre, ela pode ser usada, ela é utilizada da primeira pessoa para a segunda, mas não para a terceira, ok? Então é falso isso daqui. Letra D. Utiliza-se don't na forma negativa. Então, se eu vou dar uma ordem afirmando, eu falo assim: come here, vem aqui. Mas se eu quero dizer para você, não vem aqui, como é que eu falo? Eu utilizo don't come here, é isso? Muito bem. True, verdadeiro. Letra E. Utiliza o verbo sem o to na afirmativa. Bom, isso aqui é exatamente o que eu falei na letra D. Então, se eu vou dar uma ordem na afirmativa, eu não posso falar to come. Eu falo come. Então, essa aqui é verdadeira. Nós utilizamos o verbo sem o to na afirmativa. Ok? Alguma dúvida nessa parte? Não, né? Bom, a proposta para essa aula era essa: a gente trabalhar esses conteúdos que estavam na atividade que eu passei para vocês. Bom, perguntas. Alguma dúvida sobre tudo que nós falamos? Alguma dúvida sobre essa atividade que eu passei? Todo mundo conseguiu mandar? Tem gente que não enviou. Fernanda, eu acredito que a gente tem a segunda chamada. Eu não sei, sim, na verdade, sempre tem a segunda chamada quando a gente faz uma atividade assim. Agora, eu não sei na escola como é que vai ser. Ok? Beleza, pessoal. Faltam 8 minutos para o horário da aula encerrar, mas como nós já fechamos o conteúdo todo, eu vou liberar vocês. Ok? Então, tenham um bom final de semana, tá? E aproveitem o domingo, que o domingo vai ser maravilhoso. Tá bom? Tchauzinho. Fica com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.